Olá, hoje nós vamos falar sobre assédio moral no trabalho. Gente, como se caracteriza o assédio moral no trabalho? Esse assunto é muito pouco falado, porém muitos trabalhadores, principalmente trabalhadoras, são vítimas desse tipo de assédio. A gente ouve muito falar sobre o assédio sexual, mas o assédio moral é um dos assédios que mais crescem, uma das violências que mais crescem no ambiente de trabalho. É uma ação deliberada que geralmente é feita pelo chefe da pessoa, certo? Em relação a seus subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador e a organização, consequentemente. A vítima escolhida geralmente é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada e culpabilizada por tudo isso. E desacreditada diante de seus pares, ou seja, diante de seus colegas de trabalho, enfim. E estes colegas, por medo do desemprego, que é enorme, nós sabemos disso, se calam e não defendem a pessoa. Eles também entram no jogo com medo de serem também vítimas do assédio moral, certo? Essas pessoas rompem os laços com a vítima, se afastam da vítima. A vítima do assédio moral, ela geralmente é culpabilizada por várias coisas, é ridicularizada em seu ambiente. Geralmente o chefe pede de forma sutil que as pessoas, sugere de forma sutil que as pessoas se afastem da vítima, né, da vítima do assédio moral. A ridiculariza, a chacota, deixa ela de lado, não valoriza seu trabalho. Quando é um trabalho no escritório, a deixa isolada, sozinha em um canto. Não permite que os outros lhe dirijam a palavra. Ou quando as pessoas percebem que aquele chefe não está, que está fazendo assédio moral, praticando assédio moral com aquela vítima, aqueles colegas de trabalho, com medo de passar pela mesma coisa, também se afastam da vítima. E o que ocasiona tudo isso? Primeiro, ocasiona depressão, angústia. A pessoa, quando sai para trabalhar, começa a pensar, meu Deus, o que é que vai ser agora? O que é que esse chefe vai fazer comigo agora? Qual vai ser o próximo passo? O que ele vai fazer comigo dessa vez? O assédio moral é caracterizado por várias formas. Até xingar a pessoa, falar da forma de vestir, falar da forma de falar da letra da pessoa. Ah, sua letra é estranha, sua letra é feia, seu jeito de se vestir é estranho, seu cabelo é estranho. Ridicularizá-la em público, humilhá-la, geralmente em público ou em particular. Muitos o fazem em particular para não ter testemunhas, mas mesmo assim não se iludam, porque as pessoas que estão no seu trabalho, poucas iriam com você para testemunhar numa possível denúncia. Só que o assédio moral, gente, ele adoece, como eu estava falando. Ele traz consequências muito graves para a saúde mental da pessoa, certo? Principalmente com o pacto de silêncio que os outros têm, porque ninguém quer conversar mais com você, com a vítima de assédio moral, sobre isso. Às vezes a pessoa procura outro, rapaz, por que esse meu chefe está fazendo isso comigo? Olha, me inclui fora dessa, é o termo que se usa. Olha, eu não quero saber, eu não tenho nada com isso. Porque aquela pessoa, como eu disse antes, tem medo de perder seu emprego, tem medo de que o chefe fique com raiva dele porque ele está ajudando o outro, porque ele está conversando com a vítima de assédio moral. Assédio moral, gente, é muito grave. Quem pratica o assédio moral, como eu já disse, é o superior daquela pessoa, é o chefe, é o supervisor, é o coordenador, é o líder, né? E isso faz com que a pessoa fique mais intimidada. Ela vai se queixar a quem? Ela vai ao dono da empresa dizer o quê? Falar do líder? Quem é ela para aquele líder de empresa?
Aquele líder tem mais tempo de trabalho, de serviço na casa, ou aquele líder chegou agora, mas tem um apadrinhamento forte, ou se no caso de concursados, se ele tem um cargo a maior que ela, ele vai ter sempre essa superioridade. E de onde vem isso? Geralmente essas pessoas que praticam assédio moral são pessoas com baixa estima, pessoas que se sentem com medo daquela pessoa de que ele pratica assédio moral. Por exemplo, já aconteceu de uma amiga, psicóloga, procurando emprego, levar o seu currículo, e quando o empregador viu que no currículo dela tinha lá psicóloga jurídica, ela fez a pós-graduação comigo, ele, como praticava assédio moral com os seus funcionários, ele não quis que ela ficasse na empresa. Ele não disse para ela que era por causa da pós-graduação. Mas aí ele perguntou muito, ela percebeu que ele perguntava só daquela pós-graduação e ela tinha muitos outros muitos outros cursos, mas ele só focava naquilo, mostrando realmente que estava bem inseguro, com bastante medo, e ela não ficou no local. E ela disse: Silvia, claro que foi por causa da minha pós-graduação em psicologia jurídica, ele sabia que eu tinha conhecimento em assédio moral, e depois eu vim saber que os funcionários dele são assediados quase sempre, são humilhados quase sempre, porque ele diz que tem o Ministério do Trabalho nas mãos. Muitos empregadores dizem isso, mas não é verdade, tá? Você, se estiver sendo ameaçada no seu trabalho, você estiver sendo vítima de assédio moral, que passa por xingamentos, agressões morais, humilhações, os outros funcionários são obrigados, são levados a se isolarem, a deixarem você isolados, tá? Então, os outros funcionários não falam mais com você ou falam de forma fria para agradar o chefe. Você constantemente passa por críticas sem necessidade do seu chefe, da sua chefe, do seu superior. Se você estiver passando por isso, existem vários caminhos. Primeiro, procure seu conselho de classe. Você é arquiteto, você é engenheiro, você é advogado, você é empregado doméstico, você é motorista, enfim, procure o seu sindicato. E você que tem o conselho de sua classe, você tem o CRP, que é o Conselho de Psicologia, o COREM, o Conselho de Enfermagem, por aí vai, o CREFIT, o Conselho de Fisioterapia. Procure o seu conselho e denuncie, procure o sindicato, denuncie, procure o Ministério do Trabalho e denuncie. Mas Silvia, eu não tenho testemunha. Mas o assédio moral já foi provado várias vezes, independente de testemunhas, porque esses órgãos que você vai procurar, que eu falei agora, entendem que os demais funcionários vão ter medo de falar contra o seu empregador, de testemunhar contra seu empregador, porque eles querem o seu trabalho. Então, muitas vezes eles se sentem obrigados a fazer parte dessa chacota de te assediarem moralmente para agradar aquele empregador. Então, gente, procurem o órgão competente. Esses empregadores, eles têm o costume de dizer que tem os órgãos nas mãos, porque tem dinheiro e ninguém faz nada com eles, mas isso é uma forma de calar a pessoa que é vítima e calar os outros empregados. Na verdade, ele não tem ninguém na mão, não. Ele está fazendo isso porque ele se sente e detém todo o poder e que pode humilhar. Silvia, e por que eles fazem isso? Por que eles escolhem uma pessoa para fazer isso? Um determinado funcionário para fazer isso? Por vários motivos. Às vezes eles têm medo, como já aconteceu, né? Eu já presenciei. Uma coordenadora, ela viu o currículo da funcionária dela, e o currículo era muito mais amplo, de pós-graduação, de outros cursos. Ela ficou com medo daquela moça tomar o cargo dela. E o que é que ela fez? Enquanto aquela moça trabalhou lá, ela perseguiu a moça até o fim. E depois ela confessou a outras pessoas que ela fazia isso com medo, querendo que aquela pessoa saísse, que aquela moça saísse, porque ela achava que aquela pessoa com um currículo tão bom iria tomar a vaga dela. Então, às vezes é insegurança. Às vezes é mau caratismo mesmo, aquela pessoa tá ali, se sente muito poderosa, se sente muito dona da verdade e quer fazer gracinha, quer ser engraçado, quer ser o popular de uma forma negativa. Então eu vou ser popular escrachando o outro. Ou então, como eu disse, é mau caratismo, a pessoa está ali para machucar o outro. Sintomas
resumindo agora, fechando o nosso tema, de quem passa por assédio moral: taquicardia, depressão, angústia, tristeza profunda, crises de choro, vontade de não ir trabalhar. Quando chega no trabalho, se sente com aquela vontade de chorar, de ir embora, não consegue render no seu trabalho o que rendia antes, não consegue fazer seu trabalho com uma qualidade boa, com um nível bom, fazer o seu trabalho direito como fazia antes. Por quê? Porque se sente acuada. Então, esse sentimento faz com que aquela pessoa desenvolva toda essa síndrome de sintomas que eu falei antes. Repito, se você está passando por assédio moral no seu trabalho, não tenha vergonha, procure um órgão competente e denuncie. Antes de terminar, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal Mosaico da Psicologia. Muito obrigada!